per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Receptis salutaribus moniti et divina institutione formati. Com os olhos fixos sobre a hóstia. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera-nos a malo. Amen. No fim do Pater, ele diz Amém a voz baixa, coloca a mão esquerda sobre o altar e com a direita ele enxuga a patena com o sanguíneo. Ele a segura verticalmente entre o índice e o maior. Então ele começa a oração, a mão esquerda ficando sobre o altar. Libera-nos quesumus Domine ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beatate gloriosa Semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo et que Andrea et omnibus sanctis. Ele se cinha com a patena, depois a beija, dizendo: Da propitius pacem in diebus nostris. Utope misericordiae tue adiuti. Ele cobre o cálice. Et a peccatosimus semper liberi. Ele faz a genuflexão. Et a boni perturbationes securi. Ele pega a hóstia entre o polegar e o índice direito e segura com as duas mãos em cima da culpa e a fracciona com respeito ao meio, dizendo: Per iudem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum. Ele coloca a parte direita sobre a patena, depois fracciona uma parcela da parte esquerda as palavras, Qui tecum vivit et esta regnat. parcela entre o polegar e o índice direito, e coloca a parte esquerda da hóstia sobre a patena, dizendo: In unitate Spiritus Sancti Deus. Ele coloca a mão esquerda no nó do cálice e, segurando a parcela com a mão direita, diz: Per omnia saecula saeculorum. Ele faz 3 sinais da cruz sobre a culpa do cálice com a parcela da hóstia, dizendo: Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ele deixa cair a parcela da hóstia no preciosíssimo sangue, esfrega os dedos e cobre o cálice. Amen. Retomemos a ação. Libera-nos quesumus Domine ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beatate gloriosa Semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordiae tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbationes securi. Per iudem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et commixio consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat ascipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. O sacerdote junta as mãos, se mantendo inclinado. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, quid existi apostolis... O sacerdote, inclinado, as mãos juntas pousadas sobre o altar. Ele olha as santas espécies. Et amque secundum voluntatem tuam pacificare, et coadunare dineris qui vivis et regnias Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam mundum vivificasti. Liberame per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum, ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et facme tuis semper generere mandatis, et atenumquam separare permittas, qui cum eodem Deo Patre et Spiritus Sancto vivis et regnias Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui, Domine Iesu Christe, quod ego indenius sumere presumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mica tutamentum mentis et corporis et ad medelam percipientem,
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus. Para comungar, ele faz a genuflexão, se levantando, ele diz... Panem celestem accipiem et nomen Domini invocabo. Ele pega a hóstia, segura entre o polegar e o índice esquerdo. Depois, sob a hóstia, ele escorrega a patena, que os 3 últimos dedos sustentam. Inclinado, ele se bate 3 vezes no peito. Domini non sum dignus ut intre subtectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum dignus ut intre subtectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum dignus ut intre subtectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Ele sobrepousa as 2 partes da hóstia, as pegando com a mão direita. Com elas, ele se cinha. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Ele coloca os cotovelos sobre o altar e comunga com respeito. Ele repousa logo a patena, junta as mãos, se ergue e, se recolhendo um pouco, as mãos juntas diante do rosto. Retomemos a ação. Panem celestem accipiem et nomen Domini invocabo. Domini non sum dignus ut intre subtectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum dignus ut intre subtectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum dignus ut intre subtectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amen. Ele descobre o cálice e faz a genuflexão. Qui retribuam Domino promnibus, qui retribuit mihi. Ele pega a patena e recolhe com respeito as parcelas da hóstia que teriam caído sobre o corporal. Ele enxuga cuidadosamente a patena com o polegar ou índice direito sobre o cálice. Depois esfrega os dedos. Segurando a patena com a mão esquerda, ele pega o cálice com a direita. Calicem salutaris accipiem et nomen Domini invocabo. Laudam sil vocabo Dominum et abilimicis meis salvus ero. Ele se cinha com o cálice. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amen. Colocando a patena sob o cálice, ele consome o preciosíssimo sangue e a parcela da hóstia. Ele pousa a patena e o cálice, ele recobre o cálice.